Expansão é o tema que nós temos trabalhado aí dentro do ano de 2020. 2020, o ano da expansão. Porém, expansão é muito mais do que um tema. Expansão é o que nasceu no coração de Deus. Se nós observarmos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vimos Deus chamando o seu povo para expandir o seu reino a todo tempo, a todo momento. Deus se preocupou com isso. Deus se encarregou disso. Jesus também se encarregou disso. E nós também somos envolvidos neste momento por esta mensagem que vem direto do coração de Deus, um projeto que nasceu no coração de Deus e tem nos alcançado dentro deste ano. Pastor Edson, pastora Lene, Deus abençoe vocês aí, estou vendo vocês escondidinhos aí. Não passaram despercebidos, hein? E é baseado num texto de Isaías capítulo 54, versículo 2 e 3, que diz: amplia o lugar da tua tenda, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá o lugar dos gentios, e fará com que sejam habitadas as cidades assoladas. E ampliar, como diz, amplia a sua tenda, ampliar é expandir. Expansão, ela vem do verbo ampliar. Ela tem também alguns sinônimos, que eu quero apresentar aqui. Alargar é um sinônimo, ou mesmo significado. Dilatar também, crescer, amadurecer, permitir ir além e dar o próximo passo. Tudo isso nos remete à expansão, ou a expandir, ou a ampliar. O antônimo disso, o contrário de expandir, é retrair, conter o avanço, tolir o crescimento, tolir o amadurecimento, ou permanecer no mesmo lugar. Queridos, entenda, Deus não quer, e nem nós queremos permanecer no mesmo lugar. Já pensou? Passar ano após ano e nos encontrarmos sempre no mesmo lugar, sempre do mesmo jeito, sem avançar em nada, sem ampliar em nada, sem crescer em nada, sem amadurecer em nada, sem expandir em nada. Esse não é um projeto de Deus, nem para a minha vida, nem para a sua. E com certeza também não é o meu projeto para a minha vida. E também não é o teu projeto para a sua vida. Por quê? Porque divino é crescer, divino é expandir, divino é amadurecer. E como é importante nós compreendermos isso. E o apóstolo Paulo, ele compreendendo isso, ele traz nos relatos bíblicos uma citação das mais lindas que eu conheço. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Para mim é uma das referências bíblicas mais lindas. E diz assim: irmãos, não penso eu mesmo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, diga comigo assim, uma coisa eu faço, esqueço das coisas que ficaram para trás, e avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Que texto maravilhoso. Paulo, ele escreve este texto à cidade de Filipos, uma cidade muito importante no contexto do Império Romano. Essa cidade, ela ocupou um destaque no Império Romano. Ela foi fundada por Filipe II, pai de Alexandre o Grande. E Paulo tinha um carinho muito especial por essa cidade, porque foi a primeira cidade da Europa que recebeu a mensagem do Evangelho pregada por Paulo. E recebeu de bom grado. Esta cidade se formou em uma igreja, ou nesta cidade se formou uma igreja. E essa igreja, ela despertava um carinho muito especial por Paulo. Se nós observarmos a carta que Paulo escreve aos Filipenses, em toda a carta, Paulo, ele se demonstra grato pela igreja de Filipenses. Paulo, ele percebe que essa igreja, ela já avançou e avançou muito. Paulo percebeu que essa igreja, ela já tinha sido ampliada e muito bem ampliada, estava muito bem estruturada. Paulo percebe que essa igreja já tinha conquistado e conquistado muito, que ela já tinha expandido e expandido muito. Entendendo isso, Paulo poderia sentar em uma cadeira, coçar a cabeça, olhar para Deus e dizer assim: ó Senhor, obrigado, porque já avançamos tudo que tínhamos que avançar. Pelo contrário, Paulo mesmo vendo
aquilo que a igreja já havia conquistado, através do Evangelho de Jesus. Paulo mesmo compreendendo isso, ele se refere, chamando os filipenses de irmãos, ele diz: irmãos, não penso eu que já tenho alcançado alguma coisa, não penso eu que já tenho alcançado alguma coisa, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás. O que Paulo estava querendo nos ensinar com esta declaração? Paulo estava querendo nos ensinar que Deus, ele pode sim nos conduzir a lugares altos. Deus, ele tem isso para a sua igreja. Ele pode conduzir a sua igreja aos melhores lugares da sociedade. Ele pode fazer da sua igreja uma igreja influente na sua sociedade. Paulo, ele declara isso, porém, ele também desperta alguns cuidados, mesmo avançando como igreja. E o primeiro cuidado que Paulo traz é este: uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Esse primeiro cuidado me remete a algo muito importante, olha para cá, muito importante. Sabe o que é isso? Que nós, mesmo como igreja, nós podemos ser prisioneiros do nosso passado. Por isso que Paulo, ele traz a menção dessa instrução: uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Ele diz: eu e você não podemos ser prisioneiros do nosso passado jamais, jamais. É para isso que Paulo alerta uma igreja que está em crescimento, uma igreja que está em expansão, uma igreja que está avançando. Não é uma igreja mirrada, não é uma igreja que não tem o poder de Deus. Não é isso, é uma igreja que avançava e proporcionava muita alegria a Deus e a Paulo, que era o seu pastor. Ele diz: olha, não seja prisioneiro do seu passado, em outras palavras. Esqueça o seu passado. Uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Ele diz: esquecer não é deletar a memória, esquecer é superar o passado. Vocês estão entendendo? Esquecer não é deletar aquilo que você viveu. Paulo não está falando sobre isso, porque ele faz menção dentro da sua jornada de fé e caminhada, em vários momentos que ele viveu, tanto os bons como os ruins. E nós podemos ver Paulo vivendo assim, porém, ele também superou estes momentos, tanto os bons como os ruins, porque ambos podem nos tornar ou nos fazer ser prisioneiros do nosso passado. E aí nós comprometemos o nosso futuro, comprometemos a nossa expansão, o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Como é importante pensarmos a respeito disso. E Paulo, ele vivenciou momentos assim. Paulo vivenciou momentos ruins, como ser apedrejado e quase morto, ou ser dado por morto, açoitado, preso, amarrado com os pés no tronco. Foi perseguido pelos judeus de Tessalônica, que também queriam matá-lo. Espancado e expulso do templo em Jerusalém, sofreu naufrágio, picado por uma cobra venenosa na ilha de Malta. Tantos momentos agradáveis Paulo viveu. Agora ele também viveu momentos bons. Paulo, ele recebeu um dos maiores ou melhores ensinos intelectuais e espirituais. Paulo, ele teve um encontro com o próprio Jesus. Não foi uma pessoa que chegou para ele e falou de Jesus, ele teve um encontro com o próprio Jesus. Que privilégio esse! Paulo recebeu o ministério apostólico para os gentios. Paulo foi protagonista de grandes milagres. Paulo viveu no ápice do seu ministério, em todo o seu ministério. Ele viveu no ápice do seu ministério. Mas Paulo, ele nunca foi prisioneiro destes momentos. Nem dos momentos agradáveis, nem dos bons momentos ou dos momentos agradáveis. Eu e você precisamos pensar a respeito disso, querido. Bastante. Isso fala de uma expansão interior. Não adianta queremos dominar o mundo se aqui dentro está ainda uma confusão dentro de nós. É necessário dominar o seu eu primeiro. É necessário ter o seu eu transformado. É necessário ter o seu interior transformado. Não sendo prisioneiro de coisas passageiras ou de coisas passadas, sendo elas boas ou ruins. Você já parou para conversar com uma pessoa que ela começa a contar uma coisa boa, você vê que ela está viajando naquilo?
não é ruim ter uma lembrança, mas ficar estacionado ou preso a essa lembrança, vendo que a sua vida, ela vale muito mais do que isso, ela pode ir muito além disso. Agora também é interessante conversarmos com algumas pessoas que elas estão assim, presas mesmo ao passado ou coisas ruins que elas viveram, é ou não é? Como elas são comprometidas na sua caminhada, como elas são. Teve um dia que eu estava conversando com a minha esposa, vou conversar meu pecado aqui. Eu estava conversando com ela, e eu falei assim, eu abri meu coração. Homem entende essas coisas de vez em quando, né? Faz uma manha, abre o coração, aquela coisa, né? Pega uma gripe, parece que vai morrer, mais ou menos assim. É igual dor de parto, gripe, por aí vai. E aí eu abri o coração para ela e falei assim, olha, tem essa situação, e eu estou magoado com essa situação, que envolveu assim algumas pessoas. E ela falou algo muito interessante para mim, ela falou assim, quando que você vai superar isso? Você não está percebendo que está atrapalhando a sua vida? Quando que você vai superar isso? Aquilo ficou no meu coração. Quando que eu vou superar isso? Quando que eu vou superar isso? Eu falei, eu preciso superar isso. Eu cheguei na conclusão que eu precisava superar isso. Eu comecei então a buscar em Deus essa superação. Superação é uma superação para resolver algo. Não é uma ação qualquer. Então eu busquei uma superação. Eu me entreguei a Deus. Eu me aproximei novamente dessas pessoas. Eu virei amigo dessas pessoas. Eu comecei a orar por essas pessoas. Eu comecei a presentear essas pessoas. Eu comecei a amar essas pessoas. E hoje, superei. Aí cheguei naquela conclusão que cada homem casado chega no final, né? Ela tinha razão. Supere o seu passado. Sendo ele bom ou sendo ele ruim. Essa foi a minha experiência. Qual foi a sua experiência? Será que não existe alguma coisa aí que você viveu de bom ou de ruim que te remete a ser um prisioneiro do seu passado? Busque a ajuda de Deus. Busque a ajuda de alguém. Mas jamais permita continuar sendo prisioneiro do seu passado. Por isso Paulo declara, de uma coisa eu faço, ou uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Diga, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Supere isso. Não seja prisioneiro do seu passado jamais. A próxima instrução de Paulo está ligada ao nosso futuro, porque ele diz, uma coisa eu faço, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Isso está associado a projetar o nosso futuro. Nós precisamos compreender que se nós não projetarmos o nosso futuro, podemos apenas contemplar, sonhar e não viver aquilo que temos sonhado. Como é importante projetar o nosso futuro. Não basta somente esquecer do passado. Não basta somente superar isso, não sendo prisioneiro disso. Paulo fala, eu esqueço das coisas que para trás ficam, mas eu avanço para as que estão diante de mim. Ou seja, ele se projetou para o seu futuro. Queridos, entenda, Deus ele tem coisas novas para realizar na minha vida e na sua vida. A Bíblia diz que Deus faz nova todas as coisas. Todas as coisas. Todas. Significa que Deus pode fazer novas suas forças. Deus pode trazer novas alegrias. Deus pode trazer uma nova paz. Deus pode trazer um novo entendimento. Deus pode renovar a sua saúde. Deus pode e Ele tem poder e Ele tem o querer de realizar coisas novas diariamente em nossas vidas. Agora nós precisamos compreender que projetar é diferente de idealizar um futuro. Eu vou repetir. Projetar é diferente de idealizar um futuro. Eu acompanho algumas pessoas, eu vejo algumas pessoas assim idealizando o futuro, mas não projetam nada para viver o futuro que estão idealizando. E quantas vezes eu já fiz isso? E quantas vezes eu já vi dias, anos, meses passando e por aí vai,
sem viver aquilo que eu estava idealizando. Projetar é muito mais do que idealizar. Projetar, queridos, é se envolver com aquilo que você está sonhando. Projetar é buscar capacitação para aquilo que você sonha. Projetar é fazer escolhas certas que vão te remeter ao teu futuro. Projetar é fazer também renúncias certas que não comprometerão o teu futuro. Projetar fala da certeza ou ter certeza daquilo que se está fazendo. É o que Paulo estava declarando. Uma coisa eu faço, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Paulo, ele se projetou para o seu futuro. Você vê Paulo totalmente envolvido com aquilo que ele estava fazendo. Paulo, ele era totalmente capacitado para aquilo que ele estava fazendo. Paulo, ele renunciou muito da sua vida para viver aquilo que ele acreditava. Paulo, ele fez escolhas certas para viver aquilo que ele acreditava. Isso é se projetar para o seu futuro. Assim como Paulo fez, nós precisamos fazer, sabe por quê? Porque existe um futuro brilhante te esperando. Existe um futuro brilhante nos esperando, queridos. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos das regiões celestiais. E nós temos acesso a elas por Cristo Jesus. Mas agora, só idealizá-las não fará com que vivamos. É necessário nos projetar para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quais são as escolhas que você tem feito? Será que você está disposto a abrir mão de algo por suas escolhas? Será que você está se capacitando para aquilo que você deseja ser? É importante pensarmos a respeito disso. Nós entraremos em uma expansão na sociedade. A primeira fala da expansão do meu eu interior. Esta fala da expansão na sociedade, alcançando os lugares altos, desfrutando de um futuro brilhante. Porém, só idealizando não iremos a lugar nenhum. Só dizemos amém, está decretado, não iremos a lugar nenhum. Como é importante nos projetarmos para aquilo que nós temos sonhado. É importantíssimo nos projetarmos. Paulo fez isso e nos ensinou através disso. Uma coisa eu faço, esqueço das que ficaram para trás e avanço para as que estão diante de mim. E depois, Paulo ele também traz mais uma instrução, ele diz: irmãos, uma coisa eu faço, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Jamais esqueça que você tem um alvo. Jamais esqueça do seu alvo. Eu gosto muito de eu não sou muito bom naquilo, mas eu gosto muito daquele arco e flecha. Vocês já viram arco e flecha? Esse lógico que veio aqui da UANA gosta de arco e flecha. Esse dia eu postei, o povo ficou bravo ainda. Diz que não pode fazer brincadeira com guerra, não sei o que lá e tal, porque estava aquele rumor de guerra entre Estados Unidos e Irã. Eu postei a foto de um índio, puxando assim o arco e dizendo: pode vir, Irã, aqui da UANA está pronto. E aí o pessoal ficou bravo comigo. Eu falei: gente, é brincadeira, né? Pô, vocês levam muito a sério as coisas, né? Meu Deus do céu, não pode brincar. Meu irmão, pode brincar o que você quiser, né? Só, né? Não vai fazer com as coisas de Deus, esculhambar as coisas de Deus, mas pelo amor de Deus, vamos brincar, né? Vamos ser felizes. Uma das virtudes do Espírito Santo é a alegria. É ou não é? Você pode dar um sorrisinho então aí? Amém? Para esse índio aqui da Onense. E eu gosto muito daquele arco e flecha, é interessante. Você pega o arco assim, já tive a oportunidade de dar uns tiros com aquele negócio, e você estica assim, e tem um alvo na sua frente, e você tem que estar totalmente concentrado para você acertar o alvo, queridos. Você não está entendendo, tem que ser concentração total. Até em uma competição, aqueles que já são práticos mesmo, são campeões, os campeões, campeão mundial, na hora se faz silêncio total. Quem assiste um campeonato não pode falar nada. Na hora que eles vão mirar para o alvo ali, para lançar a sua flecha, não se ouve um pio no auditório.
Ou seja, ele está totalmente concentrado. Ele não permite se distrair por nada. Ele não olha para o lado, ele não olha para o outro, ele não fica pensando em mais nada. Ele não pensa no que tem que fazer para amanhã, nas contas que ele tem que pagar essa semana, não. Ele está totalmente concentrado ali, totalmente concentrado no seu alvo. Ele não se distrai por nada. Eu e você precisamos pensar assim. Temos que evitar as distrações do mundo. Como é importante mantermos a nossa concentração no nosso alvo maior. Como é importante estarmos posicionados como este atirador. Como é importante, queridos, evitarmos as distrações. Como é importante uma concentração naquilo que nós estamos fazendo. Sabe por quê? Porque senão nós perdemos o alvo de vista. Perdemos o alvo de vista. Paulo, ele tinha um alvo. Ele sabia quem ele era. Ele sabia da escola que ele veio. Ele sabia a conquista dele dentro da sociedade. Mas jamais ele perdeu o alvo principal, que era a sua chamada em Deus. Jamais ele perdeu o alvo principal. Entenda, querido. Deixa eu ficar mais pertinho de vocês aqui. O seu alvo principal na terra não é constituir a sua família. Por mais que seja importante. O seu alvo principal aqui na terra não é o sucesso da sua empresa. Por mais que isso seja importante. O seu alvo principal aqui na terra, o meu alvo principal aqui na terra, não é o meu bem-estar. E nós não podemos confundir com algo muito singelo. Que achamos que estamos cumprindo a nossa chamada em Deus quando somos apenas bons cidadãos. Nosso alvo principal não é ser somente bom cidadão. Nosso alvo principal é pregar o Evangelho a toda criatura, levando salvação, levando libertação, levando cura, levando vida, resgatando alguém, assim como eu fui resgatado, assim como você foi resgatado. Você vai prosperar, a sua família será abençoada, a sua empresa ela alcançará os melhores lugares da sociedade, você desfrutará de paz e provisão plena, será um cidadão muito bem resolvido, mas jamais esqueça do seu alvo principal, que é a tua chamada em Deus aqui na terra. Jamais esqueça disso. Nada é mais importante para mim, nada pode ser mais importante para você, nada é mais importante para Paulo, nada é mais importante para Deus do que a nossa chamada nele aqui na terra. Esse deve ser o nosso alvo principal. Não permita que nada te distraia, não permita que nada tire a tua concentração, não permita que os dias, os meses, os anos, eles venham trazer frieza à sua fé, à sua caminhada. Esta é uma hora para que você receba do Espírito Santo, para que você seja renovado no Espírito Santo e para que você compreenda que Deus ele ainda conta com você. A tua chamada ainda está de pé, não existe nada perdido. Aquilo que Deus começou em você, a boa obra que Deus começou em você, Ele mesmo se encarregará de concluir por completo na sua vida. E falando a respeito disso, Jesus ele foi extraordinário. Ele falou, existe uma grande recompensa para aqueles que pensam assim. Para aqueles que fazem da sua chamada em Deus o alvo principal. Mateus capítulo 19, 29, ele diz, olha, aquele que deixar algo por mim, receberá 100 vezes mais aqui na terra, e a vida eterna no céu. A grande recompensa para você. A grande recompensa para mim. A grande recompensa quando nós entendemos que o nosso alvo principal é a nossa chamada em Deus e não são os prazeres dessa vida. A grande recompensa da parte de Deus me esperando e te esperando. Amém? Essa é a expansão ministerial. Nós seremos expandidos, alargados em tudo. E Deus ele quer que isso aconteça. Ele quer nos expandir em tudo.
E nós precisamos pensar a respeito disso, refletir a respeito disso e ter uma ação a respeito disso. Eu escutei uma frase muito interessante que diz assim: uma oração sem um plano de ação mata a tua oração. Uma oração sem um plano de ação mata a tua oração. É necessário sairmos daqui e fazermos algo. Não só compreendermos aquilo que deve ser feito. É necessário irmos além, entendendo que existe uma grande recompensa da parte de Deus para as nossas vidas, amém? Agora, interessante isso. Quando eu estudava esse texto, e esse texto é um texto muito conhecido, né? Com certeza todos aqui já ouviram, né? Em alguma hora, né? Eu pensava que esse texto ele trazia 3 recomendações. A primeira recomendação, eu achava, olha, o certo é esquecer das coisas que ficaram para trás. Essa é uma recomendação. A segunda, eu pensava assim, eu devo avançar para as coisas que estão diante de mim. Segunda recomendação de Paulo. A terceira, eu pensava assim, eu preciso prosseguir para o alvo. Terceira recomendação de Paulo. Quantos já pensaram assim? Que existem 3 recomendações. Quantos nem sabem o que é pensar na vida? Que eu estou vendo que você que não se manifesta, né? Que eu estou com o povo aí, fala, você está vivo ou não? Hã? Respira fundo aí. Nós somos irmãos, não é verdade? Né? Eu sou baixinho, depois me espera ali, dá uma surra ali, acabou o problema. Né? Não dá nada não, eu te perdoo, depois continuo te amando. Mas vamos para frente, vamos avançar, amém? Quantos pensavam que eram 3 recomendações? Eu pensava que eram 3 recomendações também, mas na verdade é uma recomendação só. Porque Paulo, no versículo 13, ele diz assim: irmãos, não pensem o mesmo que já haja alcançado ou que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Ei, uma coisa é uma coisa, não são 3 coisas. Uma coisa eu faço. Ele diz, olha, eu esqueço, eu avanço e eu prossigo. Sabe o que significa isso, queridos? Significa que você pode esquecer de tudo que você viveu no passado, das coisas boas e das coisas ruins, ser totalmente curado, totalmente liberto, mas jamais você será completo e pleno na sua jornada com Deus. Jamais. Sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, que na nossa jornada, nós podemos ser instruídos mesmo em avançar e avançar e avançar em Deus, e conquistar e conquistar e conquistar e conquistar todas as coisas que nós sonhamos, mas jamais seremos completos na nossa jornada com Deus. Sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer que você pode esquecer, você pode superar o seu passado, você pode não ser mais prisioneiro do seu passado, e você pode já ser totalmente liberto, passar por todos os processos que a igreja aqui fornece, de encontro, nós não temos mais encontro, como que é o nome do outro encontro agora lá? Revisão, libertação, extrema unção, e por aí vai. Sendo um bom cidadão, bem resolvido, né? E bem resolvido, você junta a sua família assim, começa a investir nos seus sonhos, nos seus projetos, e começa a crescer, e começa a prosperar, e começa a avançar, e começa a conquistar, e começa a ser bem resolvido financeiramente, bem resolvido emocionalmente. Porém, se você não cumprir a sua chamada em Deus, jamais você será completo na sua jornada de vida. Jamais. Uma coisa só é necessário fazer. É necessário sim, romper com o passado, ser liberto do nosso passado, não ser prisioneiro do nosso passado. Deus tem isso para nós, é importante, todos nós precisamos romper nisso. A cada dia, todos nós precisamos romper nisso. E Deus, Ele tem algo maravilhoso, um futuro brilhante para nos levar, nos conduzir, e nós desfrutaremos sim dos melhores lugares, queridos. Olha para você, desde quando você chegou, o quanto Deus já te abençoou. Olha para mim, eu vim lá de aqui da ONU, o quanto Deus já me abençoou. Não é verdade? Andava de carroça lá, James, já pensou? Cara, nós era metido, hein, bicho, andava metido. Não era assim não, tinha uma pose para andar, colocava o chapéu, ajeitava. Entendeu? Fazia aquele charme, naquela época eu não era casado, eu olhava para as meninas, brincadeira, eu tinha 8 anos, 9 anos. Deus tem algo maravilhoso para realizar na sua vida. Mas vamos compreender, nós podemos passar uma vida inteira achando que estamos acertando o alvo, mas chegar diante de Deus e perceber que estamos mirando no alvo errado. Só seremos completos quando sim, formos libertos do nosso passado. Só seremos completos quando sim,
começarmos a avançar, crescer mesmo, desfrutar dos melhores lugares dessa sociedade, mas nós só seremos completos, plenos, quando entendemos a importância de desenvolver a nossa chamada em Deus. Deus conta comigo, Deus conta com você. Deus te escolheu, querido. Deus me escolheu. Ele poderia ter escolhido outra pessoa. Eu sou cheio de falha e de defeito. Mas Ele me escolheu. E eu estou disposto a viver aquilo que Deus tem projetado para 2020. Eu estou disposto a não ser prisioneiro do meu passado. Eu estou disposto a desfrutar, sim, de coisas boas em Deus, ter uma condição financeira boa. Eu estou disposto a isso. Mas nada tem mais valor no meu coração do que a minha chamada em Deus. Nada tem mais valor no coração de Deus do que a sua chamada. Nada tinha mais valor no coração de Paulo do que a chamada dele em Deus. E ele entendeu que vivendo a chamada dele em Deus, ele seria tremendamente recompensado em Cristo Jesus. Deixa eu te falar algo. Às vezes você pode pensar assim: eu não sou capaz de fazer, eu não sou capaz de avançar. Você não sabe, pastor, o que eu estou vivendo. Você não sabe o que eu já vivi. Você não sabe, eu não tenho instrução nenhuma. Eu passo por grandes desafios. Eu também passo por grandes desafios. No ano passado eu passei por um desafio que eu achei que eu não ia suportar. Eu fui diagnosticado com algo muito sério. Todo mundo assim, nem sabia. Eu comecei a fazer o tratamento em janeiro. Eu tomei medicações fortíssimas. Vocês viram o efeito, né? Sanfona, né? Engordei 6,5 kg. As roupas não serviam mais, mas isso era de menos. Eu tomei essa medicação até por volta de maio, via oral. E elas não faziam efeito nenhum. Em janeiro agora, dia 10 de janeiro, eu fui submetido a um tratamento. Eu fiz a minha última quimioterapia. Eu postei no meu story, porque eu não quis chamar muita atenção, de postar no feed, a foto com a minha última quimioterapia. E algumas pessoas começaram a entrar em contato comigo, e falando assim: pastor, eu nunca imaginei. Sempre vi você sorrindo e brincando, e contando piada. É só eu sei o que eu passei. A última Santa Ceia, quando eu fui ministrar a oferta aqui, eu quase vomitei no altar. Tomava químio na sexta, ia para minha célula na sexta. Fui de máscara até para a célula, porque a imunidade baixa muito e você pode pegar uma contaminação. Tanto é que eu peguei pneumonia, apareceu um nódulo no pulmão direito, mas eu estava lá na célula. Sábado eu levantava, passava mal, fazia casamento, atendia discípulo. No domingo, me apresentava nos 3 cultos. Ministrando ou não, eu estava aqui. Pouquíssimas pessoas sabiam. Mas eu não parei. Eu fui no médico essa semana e todos os meus exames estão perfeitos.
Tinha muita gente orando. Eu sei disso. Muita gente orando. E obrigado pelas orações. Elas ainda fazem efeito. Elas ainda realizam milagres. E o médico olhou o meu exame e ele falou assim: se eu fizer um exame, o meu exame vai ser igual ao seu. E meu médico, ele é atleta. Ele faz triatlo. E eu tenho 2 citações que ele fez, nós vamos orar já. E ele falou assim: de todos os meus pacientes, você é o que menos tem efeito colateral. Mesmo passando por vários efeitos colaterais. De todos os meus pacientes, você é o que menos tem efeito colateral. Porque eu estava tomando químio na sexta-feira, sentado o dia inteiro lá no hospital, e preparando a minha mensagem para ministrar no encontro, para ministrar no casamento. E tem uma coisa que ele falou assim: olha, eu esperava que toda vez que eu ia, ele falava assim: olha, se não der certo esse medicamento, não fica assustado, nós temos outro medicamento. Eu falava: Deus, eu vou ser curado. Eu falava para ele: eu vou ser curado. E aí a última que ele falou foi algo muito interessante. Ele falou assim: eu esperava que você melhorasse, mas que não que você melhorasse tanto. Ei, pode o inferno se levantar contra você, mas existe gente orando por você. Existe gente que pagou um preço por você. Jesus pagou o preço maior por nós. E ainda que você pensa que ninguém olhe para você, Ele ainda olha para você. Ele ainda te escolheu. Não importa o nível que você está vivendo, preso ao seu passado, você pode ser liberto hoje. Não importa se de repente você desfocou do alvo principal, que é a tua chamada em Deus. Hoje você pode voltar a focar novamente. Deus quer te prosperar abundantemente. Mas Ele quer que você viva a plenitude da bênção dEle, desenvolvendo a chamada de Deus aqui na terra. Eu não parei. Você não pode parar jamais. Nós estamos construindo algo em Deus maravilhoso. Eu quero que você fique em pé nessa hora, e nós iremos louvar ao Senhor.